Nosso primeiro vídeo, a nossa proposta é falar justamente sobre a Netflix, né, Melk? E como ela pode... Parece que o vídeo é sobre a proposta do canal falando sobre Netflix. Do jeito que tu falou, parece que... Como é que eu falo, então? Do jeito que não parece que o nosso canal é sobre a Netflix. Tá. E aí, galera, esse aqui é o canal Sem Tomates, é o nosso primeiro vídeo, o nosso piloto. E nós vamos falar sobre a relação da Netflix com o cinema. A Netflix apareceu como um canal na internet que disponibilizava filmes para as pessoas assistir via online. Com o tempo ela foi crescendo e hoje ela bate de frente com o cinema, produzindo coisas próprias como filmes e séries. É um serviço de streaming, como o Melk disse. Está muito em alta, mas a questão é, a Netflix vai pegar o lugar do cinema ou o cinema vai se manter na sua hegemonia? Como é que pode ser? É disso que a gente vai falar. Primeiramente, eu acho que não. Por quê? Porque a Netflix ela ainda é muito, digamos, centrada em uma coisa que é a internet. A internet é algo que está no mundo inteiro, mas que ainda não chegou a todos os locais. O cinema também, digamos assim, é algo que não está em todos os locais, mas ele é mais acessível e mais tradicional que a internet. Então, minha opinião é que a Netflix não conseguirá tirar o lugar do cinema. Bom, eu também acho que a Netflix não vai conseguir chegar perto de tirar o lugar do cinema no imaginário das pessoas, mas é um serviço que está muito vivo hoje em dia, tá muito próspero e cada vez mais as pessoas estão adaptando. Só que é claro, não tem como comparar o público do cinema com o público da Netflix. Sempre vai ser desproporcional. O cinema, na minha opinião, sempre vai ter mais gente em sala. Acho que a discussão aparece a partir do momento em que pessoas deixam de ir no cinema pra ficar assistindo Netflix em casa. Mas é como se fosse uma comodidade. Eu tô na minha casa, às vezes eu tô duro, não posso ir no cinema, o que eu vou fazer? Então, mas a principal palavra é essa, comodidade. Sim. A pessoa pensa muito. É um divertimento, os dois é um entretenimento, mas que em certo ponto, sair de casa com o mundo que nós temos, se torna algo meio que algo não tão atraente. Não, você tá em casa e você não precisar sair é algo muito legal assim para muitos. Claro que tem gente que gosta de sair e claro que a Netflix ainda não tem esse chamado pro público em questão de que ela tem lançamentos que atraiam tanto público. Isso que tu falou, realmente a gente tem que levar em consideração porque quando a gente vai pro cinema, o que a gente gasta? Quem não tem carro, gasta passagem de ônibus. Gasta com alimentação porque tu não vai ver o filme com a barriga com um tiro de 12, um buraco na tua barriga. E gasta também, principalmente com os ingressos, que cada vez mais está crescendo e não está ficando tão em conta. Mais uma questão, você tem o ingresso de cinema 3D, pelo menos aqui na nossa cidade. Belém! A gente tem que conversar como se fosse a gente conversando. A câmera é só um detalhe. Tá. Obrigado, Alpatino. Obrigado, Coppola. Isso aqui eu sou o próprio... Obrigado, Tara. Tara. Obrigado, Tara. Tino. Obrigado, Tino. Para todos os íntimos. Vai. A gente tem que levar em consideração o preço também. Por quê? Um cinema 3D em que tu paga quase R$30 é o mesmo preço de uma Netflix que tu pode ver quantas horas tu quiser. O entretenimento em si é o mesmo. O que muda são elementos. Entendeu? O 3D é um elemento que ele acaba agregando valor. Mas no final, tanto um tanto outro são entretenimentos. E um entretenimento que tu paga uma vez no mês, o preço que tu paga uma vez para ir ao cinema, entendeu? Então o preço também é um atrativo para a Netflix. Não, claro, esse é o ponto positivo para a Netflix. Só que temos um ponto. A Netflix ela não costuma lançar os filmes imediatamente. Por exemplo, lançou no cinema, já tá na Netflix. Agora a pessoa quer ir numa estreia, por exemplo, Star Wars, que é um filme hypado, bombado pra caralho. Tipo, as pessoas querem ver na estreia. A pessoa que tem Netflix e é pão dura para ir no cinema, ou é dura, como no nosso caso, a gente não tem como recorrer à Netflix. A gente tem que ir no cinema para ver a estreia. Mas a gente chega a um ponto que a Netflix ela não vai tomar o lugar do cinema, mas ela vai trabalhar junto com o cinema. Em que caso? Star Wars. Harry Potter, são filmes que, quando lança um filme novo, os fãs vão aonde? Ver todos os filmes anteriores? Cinema? Não, no caso Netflix. Na Netflix. Então,
todos os filmes anteriores a esse que vai lançar estão na Netflix. Então é um serviço que eles usam que acaba entrando do lado do cinema para que ele tenha uma sensação melhor. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não são fãs tão ferrenhos assim de um filme, por exemplo, Star Wars, que acabam fazendo com que elas não lembrem de tantas coisas assim e os filmes acabam sendo relembrados na Netflix. Bom, então no caso a Netflix e o cinema vão ser mais ou menos como se fosse um complemento uma da outra. Então, por exemplo, como tu disse, tem a questão do cinema ser imediatista, tem a questão de, quero ver uma estreia, não tem na Netflix e talvez demore meses até a Netflix, então tu vai no cinema. Só que, se tu for ver uma saga, como ele disse, Harry Potter, qual foi outro que tu disse? Star Wars, tu pode recorrer a um serviço de streaming, no caso que a gente está falando da Netflix. Então, pra mim, a questão toda da Netflix e do cinema, um vai complementar o outro. Vão ser dois serviços distintos, é claro, cada um vai ter o seu público, só que vai chegar um determinado momento que elas vão trabalhar cada vez mais juntos. Não tem como falar que um é melhor que o outro, porque são áreas totalmente diferentes, são propostas totalmente diferentes. Então, eu creio que vai ser daqui pra frente vai ser só pra juntar, mesclar cinema e serviço de streaming, Netflix e outros. Outra discussão que a gente tem que ter é que o que reforça mais ainda que a Netflix não vai tomar o lugar do cinema é o quê? Ela começa a ter concorrente, como a Amazon, que ela entra no e a Amazon tem títulos só dela. Sim, ela entra, isso que eu ia falar, ela entra no campo do streaming com produções de outras produções e com produções próprias, que só passam nela. Por exemplo, Mr. Robot. Só passa só na Amazon? Só na Amazon. Não só a Amazon. Por exemplo, a Amazon já chega forte nesse mercado do streaming e ela começa a pensar em chegar no local. A Amazon ela chega num campo novo, que é tanto o campo da Netflix quanto também do YouTube, porque a Amazon começa a pensar em fazer um próprio canal de vídeos apenas. Então, o que eu quero falar? É que o YouTube e a Netflix são coisas novas que chegaram, mas que já tem concorrente, entendeu? Então, por isso que outra discussão também que a gente pode fazer em outro vídeo é se o YouTube poderia ganhar o lugar da televisão. E eu já adianto falando que não. Por quê? Porque tanto ele quanto a Netflix, eles têm agora grandes concorrentes que podem tirar o posto dele de primeiro. Por exemplo, a Netflix, ela tem filmes da Fox, filme da Warner, filme da Disney, que com o tempo essas empresas já estão planejando fazer o seu canal de streaming. Justamente, por exemplo, tem um caso recente agora que é da Fox, que é o How I Met Your Mother, é uma série da Fox. E a Netflix avisou, olha, a Fox pediu os direitos autorais e eles vão criar um serviço de streaming próprio, e ou seja, quem vai perder é a Netflix, porque é uma série que tem muito fã, tem uma base muito boa e está sendo retirado do catálogo da Netflix, no caso. Então esse ponto que tu tocou sobre a Netflix, primeiro, antes de tudo da Netflix pensar em se igualar ou superar o cinema na sua importância para quem está consumindo, ela tem que levar em consideração que, como tu disse, há concorrentes. E a Amazon está se estabelecendo de maneira muito consolidada junto com ela. Aqui, geralmente, a Netflix tem, por exemplo, Breaking Bad, que não é uma série própria dela, mas tem no catálogo Breaking Bad, mas não tem, por exemplo, Mr. Robot. Aí tu vai pra Amazon, aí a Amazon tem Mr. Robot, mas não tem Breaking Bad. Então tá nivelado, tá muito nivelado isso. Então antes da Netflix pensar em ultrapassar algo, ela tem que olhar primeiro, tem uma visão panorâmica do que tá em torno dela. Tem várias pessoas, tem vários concorrentes, inclusive, como tu disse, Disney, Fox e entre outros que estão tirando seus produtos da Netflix pra botar no deles. Botar no deles, botar no deles. O parecer final da equipe do Sem Tomates é que não, a Netflix realmente não vai tomar o lugar do cinema. No caso, ela primeiro tem que ver o que está em torno dela, as concorrentes, para se superar em serviço as concorrentes, para depois sim tentar buscar, galgar um patamar, pelo menos nivelado com o cinema, que eu acho que não vai chegar a tanto, mas pode ficar bem próximo. É isso. São muitos fatores que fazem com que a Netflix não seja ainda tão poderosa quanto a indústria do cinema. Mas, com o tempo, será que ela vai conseguir? Qualquer coisa, você vai saber aqui no Sem Tomate. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem que vai fortalecer muito. É uma proposta nova. A gente está
tentando, a gente tá testando. O que vier, o que não vier, a gente vai colocar ou não colocar. Vamos- Aqui no. Editor, do nada, gratuito. Aqui não tem edição, aqui é conversa de amigos. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau. É nóis.